Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, um assunto muito empolgante. Allan Kardec aqui nesta parte do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos, ele questiona bastante sobre a teoria das almas gêmeas. Aquela ideia de que os espíritos são criados divididos em duas metades, tendo então na evolução a união dessas metades, tornando um espírito completo, que é exatamente a teoria das almas gêmeas, criadas separadas para poderem se unir. E Allan Kardec aborda esse tempo em 7 perguntas do Livro dos Espíritos, que vão desde a pergunta 297 até a pergunta 303. E na pergunta 297, Allan Kardec perguntou aos espíritos: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E os espíritos responderam: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, meus prezados irmãos e irmãs, os espíritos claramente afirmam que o que sobrevive no plano espiritual são os laços afetivos, as amizades, os amores de diversas origens que sobrevivem no plano espiritual. As uniões de causas físicas não sobrevivem, como por exemplo os laços consanguíneos. Nem sempre laços consanguíneos garantem uniões no plano espiritual. Muitas vezes os espíritos familiares unidos pelo sangue se separam imediatamente após o seu desencarne, porque durante a vida não construíram criar laços de amor. Então, o que sobrevive no plano espiritual de forma muito mais intensa são as diversas formas de afinidades. Na pergunta 298, Allan Kardec perguntou aos espíritos: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? É aqui que Allan Kardec toca no assunto almas criadas, divididas em duas metades, devendo se unir para a perfeita união e felicidade. E quando Allan Kardec pergunta isto, se fomos criados divididos em duas metades, os espíritos claramente respondem: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, meus prezados irmãos e irmãs, você observa nesta resposta que nós fomos criados individualidades. Na verdade, nós adquirimos essa individualidade com a nossa própria evolução. E neste princípio, as afinidades podem ser construídas ao longo do tempo, baseadas no comportamento destes espíritos. Existem afinidades positivas e existem afinidades negativas. Afinidades unidas pelos laços do amor e afinidades construídas pelos laços do ódio. E a concórdia tem como base os espíritos superiores, e a discórdia está na raiz da convivência dos espíritos inferiores. E na pergunta 299, Allan Kardec aprofunda o tema. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos?
E os espíritos responderam: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, eles deixam bem claro que a expressão metade, ela é inexata neste contexto de que um espírito foi criado dividido em si mesmo. Na verdade, uma pessoa pode se considerar metade da outra por afinidade construída. Aquela afinidade em que a pessoa diz para a outra: eu te amo, você me completa, a sua presença é muito importante para mim, a sua presença me alimenta. Todas essas afirmações são verdadeiras do ponto de vista das afinidades positivas que se constroem ao longo do tempo, mas não tem nenhuma relação com um único espírito criado dividido. A própria evolução do princípio espiritual até tornar-se espírito e adquirir individualidade e consciência depois de bilhões de anos de evolução já indica isso. A individualidade, a autoconsciência, o livre-arbítrio diz respeito a uma unidade em si mesma, que é o espírito que conquistou a sua própria individualidade. E na pergunta número 300, Allan Kardec perguntou aos espíritos: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo o sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Então imagine, dois espíritos absolutamente afinizados estarão predestinados a estar juntos para sempre? Ou eles podem se separar, unir-se a outros espíritos, criar outros laços de afinidade e depois voltarem a se reunir? E os espíritos responderam: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Interessante isto, né? Porque não havendo a união das almas gêmeas, as predestinações, os espíritos podem sim separar-se e reunir-se depois. E isto às vezes acontece pela própria evolução. Por exemplo, duas almas que construíram fortes laços de afinidade, um evolui mais do que o outro, começa a distanciar-se e aquele que fica para trás, não conseguindo acompanhar, é ajudado por aquela outra pessoa, não tenho dúvida alguma. Aquele que está mais evoluído vai ajudar aquele que ainda está menos evoluído. Mas é lógico que aqueles laços de afinidade, pelo menos momentaneamente, foram rompidos. Um terá que se esforçar muito para poder aproximar-se do outro, dentro do princípio da evolução. Mas os espíritos respondem: nas esferas superiores, nos mundos superiores, tanto encarnados como desencarnados, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. E ele diz: falo dos que atingiram a perfeição. E na pergunta 301, Allan Kardec perguntou aos espíritos: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? E os espíritos responderam: a simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Aqui é que fica claro a questão da construção das almas gêmeas. Você pode sim ter uma alma gêmea, não porque você tenha sido criado em duas partes, mas porque você construiu junto com uma pessoa elos de afinidade. O amor uniu de uma certa forma que aqueles espíritos detêm em si o desejo, a vontade, o querer de permanecerem unidos por toda a eternidade. Eles podem fazer isso, mas é preciso ficar bem claro que são duas individualidades que escolhem afinizar-se, constroem essa afinidade e, portanto, permanecem juntos, sem que percam a sua individualidade. Continuam individualidades, mas escolhem permanecer juntos. E na pergunta 302, Allan Kardec aprofunda:
A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E os espíritos responderam: na igualdade dos graus de evolução. Então a união perfeita entre dois espíritos tem como base a igualdade plena dos graus de evolução. Ou seja, eu, para estar junto com aquele espírito, aquele casal que resolve permanecer juntos, eles têm que ter entre si, logicamente, a igualdade dos graus de evolução, que envolve, logicamente, pensamento, sentimento e conhecimento. Tudo isso forma esse elo de afinidade cultural, espiritual, que vai aproximá-los, unindo-os, onde então existirá emoção, sentimento, onde vai haver conhecimento, vontade de ficar juntos, reciprocidade na troca da energia espiritual que vai uni-los. Isto os tornam almas afins. E na pergunta 303, Allan Kardec aprofunda mais ainda. Podem tornar-se de futuro simpáticos os espíritos que presentemente não o são? E os espíritos responderam: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se a que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Então, duas pessoas que não têm afinidade vão ter que um dia afinizar-se. Existem comportamentos humanos que são verdadeiras anomalias, o ódio, o rancor, a mágoa. E estas anomalias não se sustentam diante das leis universais. Eles terão um dia que se encontrar, se unir, estar juntos, construindo uma vivência respeitosa, amorosa. E estes sentimentos vão se aprofundando com a evolução destes espíritos. Mas muitas vezes isso dificulta muito quando um dos lados, quando o outro lado, a outra pessoa que você ama, não quer evoluir. Você melhora a sua condição, vai distanciando evolutivamente, enquanto o outro fica preso no atraso, não deseja evoluir, não quer melhorar a sua própria condição e ele então permanece estacionado. E aí sim existe um distanciamento entre esses dois espíritos. E na pergunta 303A, Allan Kardec pergunta aos espíritos: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? E os espíritos responderam: certamente, se um deles for preguiçoso. Essa palavra preguiçoso pode ser entendido levando em consideração aquele espírito que não quer evoluir, ele tem preguiça de evoluir. Então imagine que duas pessoas estão no mesmo degrau da escada evolutiva. E um deles continua o seu progresso e o outro quer ficar ali parado. Então, elos de afinidade são destruídos por isso também. Aquele vai embora, evolui, e o outro fica estacionado ali com as mesmas atitudes atrasadas, tacanhas, comportamentos maus que não permite a sua evolução. Mas há uma conclusão aqui criada por Allan Kardec. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram, necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teria utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, meus prezados amigos e amigas, é muito clara a explicação dos espíritos.
Mas para entender, nós também podemos considerar de que existem pessoas que constroem afinidades ao longo do tempo, e é nisto que se configuram as almas afins. Aqueles espíritos que evoluem juntos, passam por provações juntos, que são separados por situações de grandes provações, mas pela vontade de ficar juntos, pelos elos afetivos, eles escolhem, eles se procuram, se acham e vão aos poucos construindo e fortalecendo seus elos afetivos. Estas são as almas gêmeas reais, aquelas que se constroem ao longo do tempo. E não podemos esquecer de contar a história de Emmanuel. Existe um livro psicografado por Chico Xavier, cujo título é Há 2000 anos. Neste livro, o próprio Emmanuel conta a história dele quando reencarnado aqui na Terra como o senador romano Públio Lentulus, casado com Lívia, a sua esposa amada. Por um motivo de puro orgulho do senador, porque não aceitava a ligação de sua esposa com os ideais de Jesus, ele permaneceu separado dela dentro de casa sem falar com ela durante muito tempo. E por essa situação, aprisionado ao seu orgulho terrível, ela evoluiu muito e ela o amava muito. E ele também a amava. O que os separou foi o orgulho tremendo cultivado por Públio Lentulus. É dela a composição da letra Alma Gêmea. Foi ela, Lívia, que escreveu essa letra. Quando desencarnaram, ela distanciou-se muito dele, ela evoluiu muito. A aproximação dela com Jesus trouxe a ela um progresso extraordinário, e ele ainda permaneceu muito tempo aprisionado ao próprio orgulho. E hoje ele tenta se aproximar dela, mas ainda está distante desta aproximação. O amor entre eles existe, é muito forte, eles se amam muito. Não podemos imaginar como seja o amor de um espírito tão evoluído como é ela em relação a ele, mas podemos imaginar o quanto ele a ama. E um dia eles vão se unir novamente, depois de ter passado tantas provações, tendo como motivação o orgulho extremo cultivado por ele. E para finalizar o nosso estudo, nós queremos aqui ler o poema escrito por Lívia há 2000 anos atrás. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na bênção dos deuses, da divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Então, meus prezados amigos e amigas, isto é o que o Espiritismo diz sobre almas gêmeas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar conosco.